Este vídeo foi preparado para divulgar as informações gerais sobre o edital de promoção ou permanência do Instituto Federal de Brasília. Importante ressaltar que a leitura do edital é muito importante para que você entenda os critérios de participação, a documentação necessária e a forma de inscrição. Primeiro, vamos tratar sobre a documentação básica obrigatória. No anexo 1 do edital, você irá encontrar o formulário para comprovação de renda. O formulário é um resumo da situação de renda da sua família. Nele, você deve listar todas as pessoas que compõem seu núcleo familiar, indicando qual a relação de parentesco dessas pessoas com você e também deve declarar a renda de cada uma delas. E por último, escreva o porquê você está solicitando o auxílio. A justificativa é parte obrigatória e também será analisada. Os documentos de identificação obrigatórios são a identidade ou a carteira nacional de habilitação do solicitante e de todos os membros da família, a certidão de nascimento dos menores de 18 anos e também cópia das folhas da carteira de trabalho de todos os maiores de 18 anos. Sobre a carteira de trabalho, é importante que você saiba que é um documento obrigatório independente da situação de trabalho das pessoas. Isso quer dizer que não importa se a carteira de trabalho nunca tenha sido assinada, se a pessoa está desempregada, se é servidora pública, aposentada ou vive dos chamados bicos. É necessário entregar as cópias das carteiras de trabalho de todas as pessoas do seu arranjo familiar, mas não precisa tirar cópia de toda a carteira profissional, e sim de algumas páginas. Você deverá tirar cópia das páginas de identificação frente e verso, do último registro de trabalho e a próxima página em branco, da página da última alteração salarial e a folha da última anotação geral. Tire cópia somente das páginas indicadas e entregue tudo organizado. Você também deverá apresentar cópia da declaração do imposto de renda ou declaração do formulário B, da conta de água ou de luz dos últimos 90 dias, que deverá estar no nome do estudante ou de alguém identificado no formulário do anexo 1, e o histórico escolar do ensino fundamental e do ensino médio. Vamos falar agora sobre a documentação específica obrigatória. Essa documentação varia de acordo com a situação do estudante e de sua família, já que cada pessoa tem diferentes condições de trabalho, de moradia e assim por diante. É importante que você declare a situação de todas as pessoas com mais de 18 anos da sua família e não esquecer os documentos de ninguém. Vale lembrar que nenhum núcleo familiar vive com renda de R$ 0. Portanto, declare qualquer fonte de renda existente, formal ou não, doação, ajuda de parentes, Bolsa Família ou quaisquer outra. É importante você verificar qual é a situação trabalhista dos membros da família maiores de 18 anos. Se alguém é trabalhador assalariado, você deverá entregar cópia dos últimos 3 contra-cheques ou cópia de contrato trabalhista e extrato bancário da conta corrente e poupança dos últimos 3 meses. Se alguém do seu núcleo familiar é servidor público, você deverá entregar cópia dos últimos 3 contra-cheques. Se algum dos membros da família é trabalhador autônomo, você deverá entregar cópia do Recibo de Pagamento Autônomo, o RPA. No caso de alguém com um trabalho informal, que faz bico ou profissional liberal, você deverá preencher formulário A do edital. E se alguém é estagiário, você deverá entregar uma cópia de contrato de estágio e o extrato bancário da conta corrente e poupança dos últimos 3 meses. No caso de alguém maior de 18 anos que está desempregado em seu núcleo familiar, você deverá apresentar alguns comprovantes. No caso de desligamento ou demissão nos últimos 6 meses, existem 3 possibilidades de documentação. Verifique qual é a situação e declare. Pode ser o termo de rescisão de contrato, o termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho ou declaração no formulário C e o extrato bancário da conta corrente e poupança dos últimos 3 meses. Na segunda possibilidade, você deverá apresentar o termo de rescisão de contrato, o termo de quitação de rescisão de contrato de trabalho ou declaração no formulário C e o extrato bancário na conta corrente e poupança dos últimos 3 meses. Ou então, você deverá apresentar a cópia da consulta de habilitação do seguro-desemprego, declaração do formulário C e o extrato bancário da conta corrente e poupança dos últimos 3 meses. No caso de desligamento ou demissão acima dos 6 meses ou a pessoa nunca trabalhou, você deverá entregar a declaração do formulário C e o extrato bancário da conta corrente e poupança dos últimos 3 meses.
Na situação de alguém aposentado, pensionista, que recebe auxílio-doença ou pensão por morte, você deverá entregar o extrato trimestral do INSS ou extrato bancário da conta corrente e poupança dos últimos 3 meses. Se alguém do núcleo familiar recebe ajuda financeira de terceiros, você deverá entregar o formulário E preenchido e o extrato bancário da conta corrente e poupança dos últimos 3 meses. Se alguém é proprietário de imóvel alugado, você deverá entregar uma cópia de contrato de locação ou uma declaração do locador a próprio punho de locação e uma cópia do recibo de pagamento. Se alguém do núcleo familiar possui sítio ou fazenda, entregue uma cópia da declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. No caso de alguém proprietário de empresa, entregue uma cópia da declaração de imposto de renda de pessoa jurídica ou do Simples Nacional, e o extrato bancário da conta corrente e poupança dos últimos 3 meses. Se alguém é beneficiário de programa social de transferência de renda, você deverá entregar uma cópia do cartão magnético ou extrato bancário da conta corrente e poupança dos últimos 3 meses, ou uma declaração do CRAS ou CREAS atestando o recebimento. E se algum dos menores recebe pensão alimentícia, entregue o formulário G preenchido. No caso de alguém pagar uma pensão alimentícia, você deverá preencher o formulário H. Na situação em que nenhum menor recebe pensão alimentícia, entregue o formulário D preenchido e o extrato bancário da conta corrente e poupança dos últimos 3 meses. Se algum menor de 12 anos ou alguma pessoa com deficiência frequenta escola particular ou é cuidado por pessoa assalariada, você deverá entregar uma cópia do recibo de pagamento de creche ou escola, ou então uma cópia do recibo de pagamento de cuidador. Você deverá informar qual é a sua situação de moradia. Se você mora em imóvel próprio regular e quitado, entregue uma cópia do último IPTU no nome de aluguel do núcleo familiar que consta no seu anexo 1. Se você mora em imóvel alugado, entregue uma cópia do contrato de aluguel e uma cópia do recibo de pagamento, ou então o formulário 1 preenchido. Se o imóvel que você mora é próprio, mas está em fase de regularização, entregue o formulário L preenchido. Na situação de imóvel cedido, entregue uma cópia do termo de cessão ou formulário K preenchido. Para imóvel em financiamento, você deverá entregar uma cópia de comprovação da prestação mensal no seu nome ou de algum membro do núcleo familiar que constam no anexo 1. E se você mora com outras pessoas e divide o aluguel, entregue o formulário J preenchido. Se alguém do seu núcleo familiar é uma pessoa com deficiência, entregue uma cópia do laudo médico com o diagnóstico constando o nome do paciente ou a cópia do laudo médico com a CID da doença constando o nome do paciente ou então o cartão de paciente crônico do SUS. O estudante poderá entregar a autodeclaração de cor, etnia, e ainda se você estudou em uma escola particular no ensino fundamental ou médio com bolsa, poderá entregar uma cópia de comprovante de vínculo como bolsistas, neste caso somente para o estudante que solicita o auxílio. Após separar todos os seus documentos e os da sua família, você deverá colocá-los em um envelope lacrado e entregar na cidade do seu campus. Confira tudo antes de entregar, porque não será realizada, em hipótese alguma, a conferência dos documentos por parte dos servidores do IFB. Esta é a sua responsabilidade. Por isso, siga com mais atenção as orientações do edital, nas datas e nas retificações, caso não sejam publicadas. Acompanhe todo o processo no site do IFB.